Hoje eu vou te ensinar a usar o comando case do SQL para a gente fazer uma condição na nossa consulta. Então, eventualmente, a gente quer transformar um registro, uma coluna, um valor de uma coluna, e se ele tiver determinado valor, eu quero exibir de uma forma. Se for um outro valor, de outra forma, e aí vai. Bem parecido com os if-else que existem na programação. Dá para fazer isso também com o SQL ao acessar informações no banco de dados. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos lá continuar estudando aqui SQL. E hoje a gente vai aprender esse comando, que é o tal do case, then, when, tem toda uma sintaxe específica e ele é bem utilizado quando a gente tem condições na hora de exibir as informações trazidas pelo banco de dados. Então, já estou com o meu MySQL e aquele nosso banco de dados do sistema de gestão escolar, não sei se vocês lembram da tabela de estudantes, vou só rodar aqui aquele comando desk para descrever e estudantes. Então eu quero descrever a estrutura da tabela de estudantes. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte. Então, não sei se vocês lembram, mas na tabela de estudantes, a gente configurou que a única coluna que é opcional é a coluna do endereço. Então o endereço é um texto, 200 caracteres no máximo, e ele está aqui como null e yes. Então ele aceita valores nulos, ou seja, é uma coluna que é opcional. Toda vez que eu vou inserir um estudante nessa tabela, eu não preciso passar o endereço. Todas as outras colunas são obrigatórias, mas o endereço ele é opcional. Inclusive eu até tinha feito um comando para deixar alguns endereços de alguns estudantes como nulos. Então eu vou rodar agora uma consulta, só para a gente avaliar isso. Select, eu não vou trazer todas as colunas, eu quero trazer o ID, vírgula, o nome, vírgula, o endereço. From estudantes. Ponto e vírgula, não vou filtrar, vou dar um Enter e perceba aqui que os 4 últimos registros, 5, né, na verdade, eles estão como nulo. Todos os outros têm endereços, mas esses últimos aqui não foi passado o endereço ou foi modificado o registro para colocar nulo, que é quando não tem nenhum valor naquela coluna, o banco de dados exibe essa palavrinha chamada null. Beleza? Então, a gente tem essa situação. Porém, vamos pensar no seguinte cenário. Imagina que eu quero fazer essa consulta, mas como o endereço ele é opcional, tem registros que não tem o endereço. Só que quando não tiver o endereço, eu não quero que apareça essa palavra null. Pensa num usuário, numa pessoa que está usando um sistema. Se ela vê essa palavra null, ela não pode entender o que é isso. Então eu quero exibir isso de uma outra forma. Então eu quero mostrar uma outra mensagem aqui. Eu quero fazer um condicional. Se o registro tem o endereço, eu quero que apareça o endereço, igual tem aqui nesses outros registros. Mas quando ele não tem endereço, eu não quero que apareça a palavra null. Eu quero que apareça um texto escrito não cadastrado. Isso que eu quero fazer. Só que aí que tá, eu não quero atualizar esses registros. Eu não quero dar um update aqui e modificar todo mundo que está nulo e colocar o texto não cadastrado. Eu quero que essa palavra, esse texto, né, não cadastrado, seja trazido apenas numa consulta específica. Então, num select eu quero fazer essa transformação. Aí é que entra o tal do case, que é uma forma da gente fazer uma condicional em determinada coluna na hora que a gente vai fazer um select. Vamos ver como é que ele funciona. Deixa eu limpar aqui. Então, o mesmo select. Select, ID, vírgula, nome, vírgula. A terceira coluna que eu vou trazer, que é justamente a do endereço, aqui eu quero fazer uma condição. Então, para fazer esse condicional, o tal do if-else lá da programação, aqui a gente usa uma palavrinha chamada case, alguma coisa aqui no meio e tem um end para finalizar, encerrar. O end é fim em inglês. Então, caso alguma coisa, que vai estar aqui no meio, e o end é para encerrar esse caso, esse comando de case. E aí, depois disso, from estudantes, da mesma forma, se eu quisesse colocar algum filtro, né, ordenar, paginar, limitar, continuaria igual aqui, não muda. Então, o que a gente tem que colocar aqui entre o case e o end? Aqui a gente vai definir qual é a nossa condição de exibição. Então aqui eu quero falar para ela, olha, se a coluna endereço for nula, faça alguma coisa, se não, faça outra coisa. Então dentro do case existe uma palavrinha chamada when, que é quando em inglês. Então eu estou falando caso, quando alguma condição, faça isso. Se não, faça outro e end para encerrar. Então no nosso exemplo aqui, qual que vai ser a condição aqui do when, do quando? É endereço, que é o nome da coluna, espaço. Aqui eu poderia fazer uma comparação.
Se é igual, se é maior, se é menor, se é diferente, uma comparação. Case, when endereço is null, lembra que tem o is null, quando a gente quer checar se um valor numa coluna está nulo. Então, quando o endereço is null, o que é para fazer? Aí tem a palavrinha then, espaço, qual é o valor que é para trazer quando for nulo? Então aqui é onde eu vou dizer o que é o valor que eu quero que traga quando essa condição for verdadeira. Então o que o SQL vai fazer é, ele vai analisar esse when, se ele der verdadeiro, ele traz no lugar o que eu passar aqui nesse then. Então no meu caso eu quero passar um texto, né? Então entre aspas simples, eu quero passar, sei lá, entre parênteses, não cadastrado. Eu quero trazer assim, beleza? Então, case, when endereço is null, then não cadastrado. Terminei aqui com end e aí o resto do comando, from estudantes. Será que dessa forma vai funcionar? Deixa eu dar um enter e olha só. Ele trouxe, ó, os últimos registros apareceu não cadastrado. Ó. Não cadastrado, não cadastrado, não cadastrado. Só que os registros anteriores ó, apareceu tudo nulo. Então ele meio que inverteu, né? O que está nulo ele trouxe não cadastrado, mas o que não está nulo, aí ele trouxe como null. Bom, não era bem isso que eu queria. Os não cadastrados, beleza, tá certo, mas quem tem endereço não é para vir nulo aqui, é para vir o próprio endereço. Por que veio o nulo aqui? Porque na minha condição lá do case, eu não disse o caso contrário. Eu só falei, tá nulo, vem não cadastrado. Só isso. E o que não tá nulo? Eu não falei, então ele não sabe o que é para fazer com os valores que não derem verdadeiro naquela condição, aí por padrão ele traz null. Então vamos ajustar. Não era bem isso que eu queria fazer. Então aqui nessa condição, nesse case when, eu posso ter vários whens. Eu posso ter vários when alguma coisa, então isso. Se não, when outra coisa, então aquilo. When outra coisa, aquilo. Então eu posso ter vários when then. E eu posso ter um último. Se não for nenhum deles, que é o tal do else. Se não for nenhum deles, traga essa informação. Então no nosso caso vai ser esse o que a gente vai usar. Case, when endereço is null, então traga não cadastrado. Antes de fechar aqui com end, eu vou colocar else, caso contrário, ou seja, se não deu verdadeiro isso, se não está como nulo, que vai ser todos os outros registros, qual é o valor que é para trazer? Eu poderia trazer um texto aqui, mas eu não quero o texto, eu quero o valor da coluna de fato, então endereço. Então, caso contrário, né, else, o próprio coluna endereço que é para trazer. Então, é assim que vai funcionar. Vou dar um enter, agora sim veio do jeito que eu queria. Ó. Então, todo mundo que tem endereço, veio o endereço. Quem não tem endereço, quem está como nulo, ele trouxe a palavrinha não cadastrado. Beleza? Então, é dessa forma que funciona aqui o case when. Então, eu tenho aqui caso alguma coisa, o when seria o if, né? If condição tal for verdadeira, then, então, faça isso. Eu poderia ter outros whens aqui, se fosse o caso, para exibir outras informações, mas no caso eu não tenho, aí tem um else. Caso contrário, caso nenhum dos whens anteriores derem verdadeiro, ele vai executar o que tiver no else. Beleza? Então, com isso, a gente consegue fazer um tratamento ali das informações sem alterar os registros. Então, aqui eu não dei um update nesse comando. É um comando de select. Eu só estou trazendo informações, mas a informação continuou intacta. Então, se eu rodar um select aqui sem o case when, os estudantes que têm endereço nulo continua nulo. Eu não mandei atualizar. Eu só mandei modificar o resultado nesse select. Então, nesse select, você vai trazer assim. Então, esse case e tal, ele é muito útil nessa situação. Eu tenho uma consulta, tenho uma coluna que tem determinados valores, mas eu não quero exibir os valores como estão lá armazenados. Eu quero fazer um tratamento. Quero modificar o texto, quero, sei lá, passar para maiúsculo, a gente pode usar as funções, como a gente viu. A gente quer fazer um tratamento, eu não quero exibir do jeito que está lá cadastrado. Eu quero fazer alguma modificação. E aí, se essa modificação for condicional, ela é baseada numa condição. Só vou fazer essa modificação se essa condição for verdadeira. Aí entra o cenário da gente usar o tal do case. E eu posso ter múltiplas condições para exibir o valor de múltiplas formas distintas. Beleza? Então essa é a sintaxe aí de utilização do case
e mais um recurso que você aprendeu. Esse daqui bem simples, bem tranquilo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um recurso super útil aqui do banco de dados. E nos próximos vídeos a gente vai avançar trazendo alguns assuntos relacionados com o Select um pouco mais elaborados. Vejo vocês lá, um abraço, tchau.